que está nos assistindo esse culto aqui abençoado com essa equipe maravilhosa. Daqui a pouco, no final da palavra, já preparem aí um louvor abençoado, viu? Amém? Estamos aqui, irmãos, firmados no propósito de levantar um altar do Senhor aí na sua casa, aí onde você está. Estamos firmados no propósito de propagar o nome do Senhor Jesus, amém? De anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo, o Evangelho que oferece salvação, libertação, e essa é a nossa missão, e nós não vamos abrir mão dessa missão. Nós estamos atualmente impedidos de realizar os cultos presenciais, mas fica ligado nas redes sociais da Igreja Encontro das Águas, no Instagram. Fica ligado nas transmissões de culto, pela página Pensamentos de um Pastor, no Facebook, pela página do YouTube da Igreja Encontro das Águas. E muito em breve nós cremos, que a igreja ela vai voltar às suas atividades presenciais, dentro daquilo que o Senhor nos permitir, amém? Tem muita coisa para acontecer, tem culto de casais que está por vir, tem cultos jovens que acontecerão, mas enquanto isso você vai desfrutando daquilo que Deus tem proporcionado para a sua vida. Então não perca a sua fé, não deixe ser abalado pelas circunstâncias, mas continua olhando para o alvo, amém? Continua olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus, e com certeza esse ele jamais decepciona. Eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra, e antes eu gostaria de ler um texto que vai centralizar aquilo que vamos ministrar nessa noite, que está em João capítulo 19, verso 30. Eu gostaria de falar com você hoje a respeito de quando começa a nossa vida cristã. Porque, irmãos, na verdade, nós estamos vivendo, dias tão difíceis. Cada dia é uma surpresa, é uma notícia nova, E, na verdade, nós estamos vivendo uma vida cristã, e alguns estão vivendo essa vida cristã de forma errada. E você precisa viver essa vida cristã de maneira correta, amém? A sua vida cristã começa na obra consumada de Cristo, amém? Eu gostaria de compartilhar essa palavra com você, e o texto dessa palavra está em João 19, 30, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Olha que coisa interessante, quando Jesus tomou o vinagre, ele falou essa palavra, que no original é tetelestai, ele disse: está consumado. E ali, na verdade, eu quero te dizer que exatamente aqui, quando Cristo disse está consumado, é que começou a sua história. Quando Cristo declarou na cruz: acabou, eu terminei, está concluído, aí começou a sua história. Você pode dizer amém aí onde você está? Você pode dar glória a Deus por isso? Pastor, o que é que essa palavra quer dizer? Na verdade, irmãos, isso aqui que nós estamos lendo é a base fundamental da nossa fé. A base fundamental da nova aliança é nós entendermos que fomos inseridos em uma obra já consumada. Deus não trouxe você para uma obra que você ainda vai fazer, que você ainda vai realizar. Não, querido, Deus na verdade trouxe você para dentro de uma obra que já foi terminada, que já foi consumada. É interessante que quando as pessoas começam a sua vida cristã, e isso é fácil de notar na vida de um novo convertido, é que as pessoas começam muito eufóricas, e elas querem fazer alguma coisa, elas querem fazer algo, elas querem mostrar algum serviço, elas querem, gastar o seu tempo, e há um valor nisso, mas é importante que tudo que você faça dentro da motivação correta. Deus na verdade não nos chamou para terminar a obra que Ele começou. Deus não nos chamou para continuar a obra que Ele deixou inacabada. Não, na verdade o Senhor te vocacionou, te convidou, te atraiu a Ele, te chamou, foi ao seu encontro também, na verdade, para te colocar, para te inserir numa obra já consumada. Deixa eu te dizer algo, querido, tudo que diz respeito à sua redenção,
tudo que diz respeito à sua vida cristã, tudo que diz respeito à sua salvação, já foi consumado no Calvário. O Senhor mesmo declarou na cruz: está consumado. Então quero te dizer algo: não há nada que você possa fazer para acrescentar alguma coisa à obra de Cristo. Nós na verdade fomos chamados para desfrutar da obra de Cristo. O Senhor nos chamou para nós desfrutarmos dessa obra. Olha, é interessante que o início da história após o primeiro Adão é igual ao início da história após o segundo Adão. Quando Deus criou o homem e colocou ele no Éden, sabe? Deus não colocou Adão no Éden para terminar a obra que ele estava fazendo lá no Éden. Deus não colocou Adão no Éden e disse: Adão, eu te criei para... Cara, é muito trabalho, eu já estou trabalhando aqui há 6 dias e não é fácil, é muita coisa para fazer, e eu criei você e coloquei dentro desse jardim para você me ajudar, para você terminar, porque é muito serviço. Não, queridos. Na verdade, o Éden é uma alegoria também da obra consumada. Porque quando você vai ler a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 1, você vai ver a Bíblia dizendo o seguinte: assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia, depois de tudo que ele já havia feito. Então, quando Adão chegou, Deus já tinha terminado tudo. Quando Adão chegou, na verdade, talvez eu fique imaginando que Adão estivesse ali, ansioso para fazer alguma coisa. Deus disse: calma, meu filho, eu te criei no 6º dia, o 7º dia é feriado, hoje é só descanso. Mas pensa comigo, Deus não estava cansado, porque a Bíblia diz que Deus não se cansa, nem se fadiga. Na verdade, essa expressão no original, descanso, ela significa desfrute. O jardim do Éden também tem um significado profético, era o jardim de delícias. Deus colocou o homem no lugar especial, para que ele pudesse desfrutar de uma obra já terminada, de uma obra já consumada. Olha aqui no versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis, Deus vai dizer para Adão que colocou ele no Éden para ele cultivar e guardar a terra. Cultivar e guardar. E depois que o homem peca, depois que o homem desobedece a Deus, Deus coloca o homem para lavrar a terra. Cultivar e guardar tem muito mais a ver com o sentimento de desfrute. Lavrar tem muito mais a ver com, na verdade, o sentido de fazer, de trabalhar, de suor. Se você for pesquisar no seu dicionário o significado da palavra cultivar e lavrar, você vai ver que são sinônimos. Mas o nosso dicionário, ele é muito pobre de revelação. E quando Deus coloca o homem exatamente no Éden, para ele cultivar, para ele guardar, Deus estava dizendo assim para ele: eu já fiz tudo, eu já concluí tudo, eu estou colocando você agora para você desfrutar daquilo que eu criei para você. Não havia mais nada que o homem precisasse fazer, apenas desfrutar. Quando Jesus vem como segundo Adão e realiza toda a obra que ele precisava fazer, porque o homem não tinha condição de fazer, quando ele termina, ele diz: está consumado. E aí começa a sua vida cristã. Sabe por quê? A sua vida cristã começa olhando para Jesus. A sua vida cristã começa no sacrifício de Cristo na cruz. A sua vida cristã começa quando Jesus termina a obra que ele veio fazer aqui nessa terra. E é interessante que ele diz também, com uma outra expressão, a mesma coisa que Deus disse a respeito do Éden. Jesus também diz a respeito daquilo que ele veio fazer. Ele disse: está consumado. Então eu entendo que Deus colocou a igreja também na mesma posição que colocou Adão.
Deus tem colocado a igreja na mesma posição que colocou Adão. Deus não coloca a igreja, não levantou a igreja, não criou a igreja para terminar o que Cristo começou. Não, Deus criou a igreja para cultivar e guardar o que Cristo fez na cruz do Calvário, cultivar a obra da cruz, cultivar o poder da cruz, guardar essa mensagem, cultivar essa mensagem, anunciar essa mensagem. O trabalho de Adão agora, como cultivar o jardim, era apenas de semear. Irmãos, uma semente já é, na verdade, o fruto de uma obra consumada. Uma semente é o fruto embrionário de uma obra consumada. Uma semente já representa ali uma mangueira, uma semente já representa ali qual seja a planta que vai ser gerada, criada, que vai crescer, que vai germinar, já está naquela semente. O trabalho de Adão era apenas semear. Hoje o trabalho da igreja é apenas semear. Agora, a questão é, a nossa vida cristã começa numa obra já consumada. Mas o que é que você está cultivando e guardando? O que é que você está cultivando na sua vida, querido? O que é que você está guardando na sua vida? Porque deixa eu te dizer algo especial. O inferno também sabe que cultivar e guardar é algo importante. O inferno também sabe que semear é algo que tem valor. E eu vejo o tempo todo, nos dias que estamos vivendo, sabe, uma imprensa que só semeia medo. Nós vemos o tempo todo, sabe, uma geração que só semeia discórdia. Nós vemos o tempo todo uma geração que não semeia aquilo que é a palavra de Deus, que não semeia aquilo que edifica, aquilo que fortalece. Nós só vemos as pessoas semeando o que não presta. As pessoas aprendem a cultivar o que destrói, aprendem a guardar aquilo que mata, mas nós não estamos cultivando e guardando aquilo que vem de Deus. Você foi gerado, criado pelo Senhor para cultivar e guardar aquilo que Ele criou. Deixa eu te dizer, Deus não criou o coronavírus, Deus não criou, sabe, o roubo, Deus não criou a mentira, Deus não criou o pecado, nada disso é obra do Senhor, sabe? Deus não criou a miséria, Deus não criou, sabe, a angústia, a ansiedade, a depressão, mas as pessoas estão aprendendo o tempo todo a cultivar aquilo que não vem de Deus, a guardar aquilo que não vem de Deus, e vivem um estilo de vida cristã como se precisasse fazer alguma coisa para obter algo do Senhor. Deixa eu te dizer, tudo que você quer obter do Senhor, Ele já te deu, já está consumado, já foi feito, já foi liberado. A sua cura, o Senhor já conquistou na cruz há mais de 2000 anos. Sabe, a prosperidade que você quer, o Senhor já liberou sobre você há mais de 2000 anos. Aquilo que você deseja, a sua libertação, a sua transformação, o Senhor já conquistou. Ele já fez isso há mais de 2000 anos. O seu trabalho agora é ter uma atitude diferente. O seu trabalho agora é ter uma atitude de fé. O seu trabalho agora é cultivar e guardar aquilo que Deus já fez por você. Você não tem que fazer mais alguma coisa para obter. Deus já fez, Deus já terminou, a obra foi consumada. E o que você precisa fazer agora é crer. Mas pastor, a única coisa que eu preciso fazer é crer. Eu não preciso fazer nada. Não, Adão queria fazer. Deus disse para Adão: Adão, você pode comer de tudo, meu filho, que eu fiz aqui. Só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas do resto aqui você pode comer. Você pode desfrutar. Você pode aproveitar tudo isso. Sabe, eu estou te dando isso de presente para você cultivar, guardar. Toma conta, Adão. Agora, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não come, você não precisa comer. Era Deus dizendo assim para ele: você não precisa ter a preocupação de decidir o que é certo, o que é errado. Sabe, o que é bem, o que é mal. Não deixa isso comigo, eu faço isso por você. Sabe, eu resolvo isso para você.
Sabe, eu desenvolvo isso para você, eu resolvo essa bronca para você. Mas Adão, ele quis viver, na verdade, conforme a sua própria consciência. Ele quis viver debaixo do seu esforço próprio. Ele disse: não, deixa que eu decido, deixa que eu faço, deixa que eu tomo as decisões. E aí o diabo vem disfarçado em serpente, engana Adão, para ele ser o que ele já era. Ele disse: olha, ele disse para você não comer, para você não ser semelhante a ele. Na verdade, Adão já era. E a mesma coisa acontece com você hoje, talvez, que entrou na igreja, que entregou a vida para Jesus, que está vivendo uma vida cristã, mas de maneira ao contrário. É para você começar a caminhar entendendo que Deus já fez por você, que Deus já conquistou para você, mas você está o tempo todo tentando fazer para obter alguma coisa do Senhor. O engano do diabo continua sendo o mesmo. Ele fica nos assediando o tempo todo para sairmos da posição que Deus nos colocou. Deus colocou Adão na posição de uma obra já consumada. Cristo nos coloca numa posição de uma obra já consumada, e nós estamos o tempo todo tentando fazer alguma coisa. E quanto mais você tenta fazer, mais você se cansa. Sabe por quê? Porque o trabalho das suas próprias mãos, a obra das suas próprias mãos é pesado. Então não existe nada na vida cristã que você tenha exatamente que fazer. Você tem que desfrutar. Porque quando você desfruta, aí você entende que não é na força do seu braço. Por exemplo, não dá para que eu possa exercer o ministério, a função de pastor na minha carne, na minha obra, no meu braço, sabe, com o meu próprio trabalho. Enquanto eu for pastor, segundo as minhas próprias forças, eu vou cansar muito rápido, eu vou desistir muito rápido, eu vou ficar fadigado muito rápido, sabe, eu vou me acumular de muitas coisas. Mas quando eu exercer esse ministério, desfrutando do que o Senhor já fez por mim, do que o Senhor já fez na igreja, do que o Senhor já fez na cruz, aí o ambiente muda. Sabe por que o ambiente muda? Porque as finanças da igreja, para serem sanadas, não depende de mim, depende daquele que é dono do ouro e da prata. Sabe, as vidas da igreja, para que elas possam estar aqui firmadas no Senhor, eu já acabei de responder a questão. Não é firmadas em mim, é firmadas no Senhor. Elas não dependem de mim, elas dependem do Senhor. A minha função aqui é semear, é semear. Quanto mais eu semeio a verdade do Evangelho, quanto mais eu semeio a palavra da graça, quanto mais eu cultivo, quanto mais eu guardo, mais eu desfruto disso. E o resultado é o próprio Senhor quem faz. O resultado é o próprio Senhor quem proporciona, não sou eu. Já parou para pensar a obra que você está fazendo? Você está fazendo na sua carne ou no Espírito? Você está fazendo na força do seu braço ou no descanso do Senhor? Porque o nosso desafio é viver a nossa vida cristã na base de uma obra já consumada. O brado do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, dizendo: está consumado, não dizia a respeito apenas de algo que ele estava fazendo ali por ele mesmo, mas exatamente estava significando daquilo que ele fez por você, daquilo que ele fez por mim. Ele disse: eu terminei, eu acabei. Sabe, agora o acesso está livre. Você pode entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Você pode agora pedir, porque antes você era servo, mas agora você é filho. E você não pode ser servo antes de ser filho agora. Você precisa entender que primeiro Deus te faz filho. Mas nós estamos vivendo, sabe, irmãos, numa mentalidade ainda tão grande de escravidão, que nós estamos apenas nos colocando como escravos, como servos do Senhor, sabe? Aí você tem que servir para poder ser recompensado. Pastor, mas a Bíblia fala também de serviço, a Bíblia também nos chama de servos, verdade, mas não podemos ser servos antes de sermos filhos. Entenda um princípio: Deus é quem te faz filho, e depois que você entende a verdade de como é ser filho de Deus, depois que você é alcançado por essa revelação de que agora você é filho, mesmo sem merecer, mesmo sem ter feito nada, aí qual é a sua decisão?
A sua decisão é de espontaneamente, como filho, decidir servi-lo. É de espontaneamente, como filho, decidir ser escravo de Cristo. Mas entenda, primeiro, você é filho. Então viva na posição de filho, viva na posição de vitória, viva na posição de herdeiro, de co-herdeiro com Cristo. Mas nós estamos vivendo, na verdade, na posição de Adão, que ao invés de ficar com o que Deus disse, ficou com o que a serpente disse. O que é que você está cultivando? Qual é a palavra que você está cultivando? Você fica com que palavra atualmente? Porque o medo tem assolado as pessoas, a ansiedade tem assolado as pessoas. Ei, querido, eu quero te convidar para você ficar com a última palavra que Cristo disse na cruz: está consumado. Essa é a palavra que você tem que se assegurar nela. Essa é a palavra que você tem que ficar com ela na sua mente todos os dias. Viva a sua vida com base na obra consumada de Cristo. Não é algo que depende de você, não é algo que depende daquilo que você pode fazer. É o que Cristo já fez, Cristo já realizou. Então nós vivemos a nossa vida de que maneira? Nós vivemos o tempo todo tentando ser alguma coisa. Nós entramos, na verdade, numa guerra, numa batalha espiritual, e aí você fica tentando o tempo todo conquistar a vitória. Ei, não, preste atenção. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então você entra nessa batalha, não é para tentar alcançar uma posição de vitória. Você entra nessa batalha já na posição de vencedor. É nessa posição que o Senhor te coloca, mas o diabo fica o tempo todo te colocando numa posição de derrotado. Você não percebe que é ele, você acha que essa é a sua condição, você acha que isso tem a ver com você, mas a sua posição não é posição de derrotado, a sua posição não é posição de angustiado, a sua posição não é posição de depressivo, a sua posição não é posição de doente, a sua posição é de mais que vencedor. Mas pastor, não estou vendo nada disso que o senhor está dizendo. Eu não vejo vitória, eu não vejo cura, eu não vejo milagre. Mas você não anda pelo que você vê, é o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós andamos pela fé. O justo vive pela fé. Você tem que andar pela fé. Sabe, a Bíblia ela nos revela que Deus ele se agrada quando você já crê naquilo que ele já fez, mesmo que ele ainda não tenha iniciado. Sabe, Abraão ele já cria no filho que Deus havia prometido, na descendência que Deus havia prometido, mesmo sem ver, Abraão já sonhava, Abraão já cria, Abraão já perseverava nisso. E se você começa a analisar toda a história, tudo aquilo que ele passou, com certeza esse homem viveu uma vida de fé. Ele precisou perseverar, ele precisou acreditar, mesmo sem ver. O seu problema, o nosso problema, o problema dessa humanidade é que a gente depende de alguma coisa para ver, para poder começar a crer. Sabe, eu venho aqui te dizer, é mais fácil as pessoas receberem a seguinte palavra: olha, eu vou te dar aqui 3 passos para você alcançar a vitória. Essa é uma palavra mais fácil das pessoas receberem, porque as pessoas estão acostumadas a achar que dependem fazer alguma coisa para poder obter. Sabe, isso é mais fácil até de pregar. É muito mais fácil pregar 3 passos para você ser vitorioso, 3 passos para você ser filho, 3 passos para você ser salvo, 3 passos para você alcançar o milagre, a cura, seja lá o que for. Mas difícil é você crer, o Senhor já te fez filho, mesmo sem merecer. É difícil as pessoas crerem, o Senhor já te salvou, mesmo sem você fazer nada. Apenas só se você crer, apenas você crendo naquilo que Ele fez por você, você já obtém a vitória. Deus já te fez vencedor, Deus já te deu, Deus já conquistou. O que é mais fácil? O que é que você prefere, cultivar e guardar? Ou você prefere lavrar a terra da qual você foi formado? Porque Deus deu a Adão uma opção. Olha, você vai desfrutar. A tua única missão, Adão, é cultivar e guardar.
Mas Adão não ficou com aquilo que Deus disse, e por não ficar com aquilo que Deus disse, foi expulso do jardim, foi colocado para fora da posição que Deus colocou ele, foi colocado para fora do lugar de delícias, do lugar que representa uma obra já consumada, e ele agora vai para um lugar onde ele tem que fazer. Não é fazer que você quer. Se você escolhe obter as coisas fazendo, Deus deixa. Agora tem um detalhe: vai ser tão penoso que é melhor você desistir disso. Se você escolhe viver pelo merecimento próprio, Deus deixa. É assim que você quer ver, meu filho? Então vai viver no merecimento próprio, e tudo vai ser muito mais difícil para você. Agora, se você decide viver naquilo que Deus já fez por você, numa obra já consumada, se você decide viver crendo, então creia de coração. Se você crer, então fale, e deixa que a sua fé e que as suas palavras molde as suas ações. Eu não preciso falar para você aqui outra coisa a não ser crer. A sua função é crer, porque quando você crer, de fato, você pronuncia. Quando você crê e fala, você age de acordo. E você só age diferente porque na verdade você não crê. Porque se você cresce, você já estava agindo de uma outra forma, você falava de uma outra forma, você se comportava de uma outra forma. Porque tudo é uma questão de fé. Porque Adão não creu corretamente, ele agiu de forma incorreta, e porque ele agiu de forma incorreta, ele sofreu as suas consequências. Então nessa noite eu quero te dizer isso. O mundo está vivendo, sabe, algo terrível. Meu Deus do céu, se você liga o jornal, é pandemia, é notícias de morte, de doença, é tanta coisa. Hoje não dá mais para se acreditar exatamente no que a notícia diz, mas você diz: pastor, não é só uma emissora, não, é todas as emissoras, não é só no Brasil, é em todo o mundo, são tantas notícias. Mas você vai ficar com as notícias que o mundo diz, ou você vai ficar com o que Deus diz ao teu respeito? Porque o que Deus diz ao teu respeito é que você em Cristo é mais que vencedor. O que Deus diz ao teu respeito é que Cristo Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Ele já levou sobre ele tudo aquilo que vem para te fazer sofrer, e que hoje você pode reinar em vida, e que hoje você pode viver uma vida de vitória. Ah, pastor, não vou viver na base de engano. Não é na base de engano, não é utopia, é fé. Ou você decide viver pela fé, ou você vai viver pela sua razão. Ou você fica com o que a palavra de Deus diz ao teu respeito, sobre quem você é, o que você tem e o que você pode, ou você vai ficar com o que o mundo está dizendo. E o mundo diz: fique em casa. O mundo diz: olha, não se junte com pessoas, use máscaras. Eu não estou dizendo que o que o mundo diz em todo seja desproveitoso. Tem coisas que eles falam que é até correto, que está certo mesmo, sabe? Vale a pena ouvir algumas coisas, mas você não vive baseado no que o mundo diz. Você vive baseado naquilo que a palavra de Deus fala ao teu respeito. Então, já faz mais de um ano que estamos vivendo nessa situação. E sabe qual tem sido o meu sentimento, irmãos? Tem sido o mesmo de sempre. Eu confio no Senhor. Eu não confio em mim mesmo. Eu não confio no que a imprensa fala. Eu não confio nas orientações, sabe, da Organização Mundial de Saúde. Eu não confio no que os médicos dizem. Eu confio no que o Senhor fala. Lógico que eu vou ser cuidadoso, eu vou fazer aquilo que me cabe, eu vou seguir, sabe, orientações que me cabem seguir, mas eu não vou viver em função dela. Eu não vou deixar de viver a vida que Deus planejou para mim, porque o mundo está se acabando, porque muita gente está morrendo, porque tudo está indo embora. Aí agora, meu Deus, o que vai ser de mim e da minha família? Eu vou viver a vida que Deus tem planejado para mim. E se você crê nisso também, então começa a se apegar com aquilo que a palavra de Deus diz. E Jesus na cruz do Calvário falou: está consumado, está terminado. A obra foi terminada, e agora o que é que eu faço? Desfruta.
Desfruta da salvação, desfruta da redenção, desfruta da justificação, desfruta da santificação, desfruta da vida de vitória que Deus tem para você. Se coloque na posição de vitória. Ele diz que você é nova criatura, Ele diz que você é mais que vencedor, Ele diz que você pode todas as coisas, porque é Ele quem te fortalece. Ele disse que é melhor você, ao invés de conhecer a respeito do que existe tudo nesse mundo, é melhor você conhecer a profundidade, a largura, o comprimento e a altura do amor de Deus. É um conhecimento que excede o seu entendimento. Mas Paulo diz: eu oro para que você conheça isso. Então é isso que você tem que se apegar. Paulo disse, a palavra do Senhor diz: se alguma coisa deve ocupar o seu pensamento, então ele não falou lá, começa a pensar naquilo que o noticiário está falando, naquilo que o seu país está dizendo, naquilo que a população está anunciando. Não, ele disse: alguma coisa tem que ocupar a sua mente. Você vai pensar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é bom, em tudo que é de boa fama, em tudo que é honesto, em tudo que louva a Deus, em tudo que glorifica a Deus. Se há algum louvor nisso, se há alguma glória nisso, nisso pensai. Deus te criou para você cultivar e guardar o que Ele fez. E Cristo na cruz do Calvário fez uma obra linda. Nós precisamos cultivar e guardar o que Ele fez. Tem muita gente precisando de conhecer a verdade do Evangelho da graça. E você precisa ajudar a cultivar essa palavra, a guardar essa palavra, a perseverar com essa palavra. Você precisa semear essa palavra nos corações de muitas pessoas, para que muitos possam também conhecer aquilo que Ele já fez por nós. Chega, irmãos, e nós vivemos uma vida tão atemorizada, sabe? É muito difícil, é muito doloroso viver dessa forma. Nós precisamos semear o Evangelho da graça. Nós somos semeadores do reino, nós somos influenciadores do reino, sabe? A Bíblia diz que você foi criado segundo a sua imagem e semelhança, para que você fosse expressão e representação de Deus aqui nessa terra. Quando Jesus nos ensinou o modelo da oração, Ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Deixa a vontade de Deus ser feita na sua casa, deixa a vontade de Deus ser feita no teu trabalho. Seja esse embaixador do reino, seja esse influenciador. Cultive aquilo que Deus fez, guarda aquilo que Deus fez, porque a sua vida começa na obra consumada de Cristo. Você não começa fazendo, você começa desfrutando. Quando a gente vai ler Efésios, o livro de Efésios, existem 3 palavras-chave no livro de Efésios: senta, anda e permanece. Sabe? Porque a vida cristã começa exatamente desfrutando. A Bíblia diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Sabe? A Bíblia diz que Ele, ao ressuscitar, se assentou à destra do Pai. Ele se assentou e nós também nos assentamos juntamente com Ele, porque a sua obra foi completa, o seu sacrifício foi completo. E o que você tem que fazer é desfrutar do que Ele fez por você. Desfruta da vida de filho. Não tenha medo de pedir. Seja ousado em pedir, seja ousado, sabe, em viver, em desfrutar dessa vida. E anda como filho e permanece como filho. A questão é que o Senhor nos resgata das trevas, Ele nos tira da escravidão. Éramos escravos, Ele nos torna filho. Mas nós estamos ainda com a mesma mentalidade do Egito, estamos com a mesma mentalidade de escravo, estamos com a mesma mentalidade de quando ainda não éramos libertos, e estamos tentando fazer sempre alguma coisa para poder obter. Desfruta daquilo que Deus já fez. A obra já foi consumada. Deus já te colocou em uma obra que Cristo já terminou, e o que você vai fazer é desfrutar. Que os seus próximos dias sejam diferentes, que os seus próximos dias sejam dias de fé, onde você terá uma atitude de filho, onde você terá uma atitude de vitorioso, onde você terá uma atitude diferente da realidade que você está vendo à sua volta. Tem uma atitude de filho, tem uma atitude de vitorioso, tem uma atitude de alguém que pertence à realeza. Você não é qualquer um, você pertence, você tem um dono, pertence a um rei, você tem um dono,
trono e Ele já conquistou tudo por você. Você pode dizer amém aí onde você está? Você pode dizer glória a Deus? Você pode se apropriar dessa palavra? Não permita que nada mude a sua realidade. Não se afunde na angústia, não se afunde na ansiedade, não se afunde na depressão. Essa não é a sua realidade, essa não é a sua posição. Talvez é um estado pelo qual você está passando, mas é apenas um estado, é temporário. A sua posição é de filho, é de vitorioso, sabe? A sua posição é em Cristo, e Cristo já concluiu tudo por você. Você pode dar glória a Deus aí no seu lugar?